Meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que nesse instante encha o nosso dia de alegria e de paz. Hoje nós vamos estudar sobre a liberdade, que nos espíritos superiores e puros essa liberdade é plena. Na nossa condição, nem tanto. A liberdade ela está justamente ligada à nossa condição espiritual. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais vamos nos libertando das angústias, das dores e de todos os atavismos, não é, que nos prendem psiquicamente à vida material. Então, quanto mais nós vamos evoluindo, mais vamos ganhando condição de escolher e de agir. Na palavra de Joana de Ângeles, a liberdade é lei da vida e que faz parte do concerto de toda a harmonia universal. Então, gente, nós vamos ganhando liberdade de acordo com aquilo que nós fazemos com a nossa própria vida. Vamos iniciar então o nosso estudo com a frase muito interessante do Espírito André Luiz. Ele diz assim: a ideia forma a condição produz o efeito e o efeito cria o nosso destino. Então perceba que nós palmilhamos o caminho que nós mesmos vamos construindo. Allan Kardec, tratando do tema de liberdade, fez um questionamento muito interessante. E a resposta dos espíritos é melhor ainda. A questão é a 843 do Livro dos Espíritos. Kardec indaga o espírito de verdade e diz: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Veja a resposta dos espíritos. Pois que, tendo a liberdade de pensar, tem a de agir. E eles dizem assim: sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então perceba a profundidade dos espíritos. Desde que nós temos a condição de pensar, a consequência é que temos a liberdade de ação. Não dizia André Luiz agora há pouco que a nossa ideia, a nossa formulação de pensamento gera as condições que produzem efeitos e que criam o nosso próprio destino. Na palavra de Filomeno de Miranda, nós não somos os construtores do nosso destino. Mas Kardec então complementa com outra questão, a 847. A alteração das faculdades da inteligência tira do homem o livre-arbítrio? Então, se nós renascemos com dificuldades psíquicas em nossas faculdades, isso nos tira o livre-arbítrio? Veja a resposta dos espíritos. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer, perde o domínio de seu pensamento e desde então não tem mais liberdade. Essa alteração é frequentemente uma expiação para o espírito que, numa existência, pode ter sido vão e orgulhoso, fazendo mau uso de suas faculdades. Ele pode renascer no corpo com problemas mentais, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no do mendigo. Mas o espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência. Ou seja, gente, fica muito claro pela resposta dos espíritos o quanto nós somos responsáveis pela nossa liberdade de agir. Então os espíritos nos informam que a nossa liberdade de agir, por mais insignificante que seja a sua expressão, ela vai produzir consequências a curto, médio ou longo prazo. Então, meus amigos, fica premente a importância da gente agir sempre com muita responsabilidade, sabendo que nós somos completamente
mas parcialmente livres para agir, mas temos a obrigação de colher de tudo aquilo que a gente planta. Veja a colocação no Evangelho de Mateus 7,12. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nós já tratamos aqui no nosso canal de estudos. É a lei do bem viver. Tudo aquilo que a gente deseja que as pessoas façam para nós, que nós façamos para eles também. Que, como dizem os Espíritos, a nossa liberdade de agir não pode virar uma arma contra ninguém. Quando uma pessoa permite que nós nos aproximemos dela, isso pressupõe confiança, não é verdade? Ou quando nós permitimos que alguém se aproxime da gente, que passe a conviver conosco, significa que nós confiamos nessa pessoa. Então, se essa pessoa, com a sua liberdade de agir, nos fere, nos ofende, ou nós ferimos ou ofendemos, a nossa liberdade de agir está virando uma arma contra alguém. Aí veja nessa observação de Joana de Ângeles como essa questão é importante. Joana diz assim: não se pode fruir de liberdade sem a consciência de responsabilidade, que faculta o respeito às leis, aos direitos dos outros, aos compromissos institucionais relevantes, com disciplina e consideração. E ela continua dizendo assim: revela um certo grau de maturidade espiritual o indivíduo que estabelece como norma comportamental associar a liberdade com a responsabilidade, antes de tomar qualquer decisão. Essa forma de agir moralmente correta representa o que se conceitua como liberdade de consciência, essa voz íntima, lúcida e mansa, que a providência divina marcou todos os seres humanos para auxiliá-los a evoluir. Então veja que a liberdade com responsabilidade é a tônica trazida por todos os espíritos. Porque nós já sabemos, não é, que quanto mais a gente amadurece espiritualmente, mais Deus vai nos concedendo a liberdade de ação. Porque é muito comum quem adentra a doutrina espírita diz: ora, nós temos o livre-arbítrio. Mas é preciso saber que nosso arbítrio não é completamente livre. Por quê? Por nossa pouca condição ainda espiritual. Quanto mais o espírito evolui, torna-se intuição, captando o desejo da justiça divina, aí sim ele vai ganhando mais liberdade de ação perante si mesmo e perante os espíritos que o cercam. Mas na nossa condição espiritual, de espíritos ainda precisando evoluir bastante, nós temos o livre-arbítrio, como dizem os espíritos a Kardec, mas também temos algumas limitações impostas pela justiça divina, até que nós ganhemos a maturidade suficiente para que, volto a dizer, não façamos da nossa liberdade uma arma contra ninguém. Diz a mensagem: a verdade que falava Jesus se estabelece inicialmente no íntimo e que se expande depois para fora, quando se inicia então o esforço pela superação do egoísmo, responsável pelos desejos subalternos e pelos vícios sociais, morais e comportamentais. Então perceba, gente, que quando Jesus dizia: a verdade vos fará livres, era exatamente nesse sentido. Que essa verdade seja descoberta dentro de nós, para que, quando ela se expanda,
ela se traduza na nossa responsabilidade comportamental no meio em que a gente vive. Para que a gente possa ter liberdade de ação e, sobretudo, que essa nossa ação seja voltada apenas para o bem. É assim que nós vamos ganhando liberdade. Como uma criança que muito tenra a idade, a liberdade dela é muito pouca, não é? De agir, sempre tem alguém mais responsável que vai direcionando os seus passos. Espiritualmente não é diferente. Por isso nós temos nossos anjos guardiões, alguns espíritos tutelares que vão balizando a nossa liberdade de agir, para que quando nós não estejamos em equilíbrio ou em alguma queda moral mais grave, nós não firamos de forma tão contundente as demais pessoas. Como diziam os espíritos, quando na nossa liberdade nós agimos e ferimos, consequentemente nós vamos ter mais adiante que reparar essas situações. Nós já estudamos isso aqui também. Então nós vamos complementando o nosso estudo com uma mensagem muito interessante, psicografada por Chico Xavier, do livro A Verdade Responde, do Espírito Emmanuel. A mensagem diz assim: decretos e proclamações humanas glorificam a liberdade. Entretanto, o homem, privilegiado herdeiro da inteligência no mundo, ainda continua escravo adentro de si mesmo. Pesados grilhões acorrentam-no à inferioridade e à sombra, convertendo em fantasmas de dor e treva, quando poderia erguer-se à condição de semeador de alegria e de luz. Então veja que essa parte da mensagem de Emmanuel já nos chama a essa responsabilidade. Nós escolhemos os grilhões da dor, ou podemos sim, com o nosso livre-arbítrio, como diz aqui, já nos erguermos à condição de semeadores da alegria e da luz. Depende realmente de nós. Só a educação pode produzir o milagre da regeneração comum, porque sem o homem renovado para o infinito bem, o mal se aproveitará de nossa desorientada independência para ampliar a infinita penúria. Não hesitemos, somos aquilo que criamos em nós próprios. Temos o que detemos, assim como recolhemos o que semeamos. Liberemos nossas forças para a estruturação de novos destinos sob a inspiração de Jesus. Enquanto o amor e a humildade não estabelecerem o seu império sobre nós, seremos invariavelmente vítimas potenciais do ódio e do orgulho, ameaçando a nossa própria felicidade pela autoescravização no sofrimento. Não nos esqueçamos de que os grandes missionários da justiça emancipam as nações, mas somente nós mesmos poderemos redimir nossa alma cativa na terra para o voo sublime, a gloriosa e definitiva libertação. Então, meus amigos, o nosso estudo, ele vem nos despertar para essa premente necessidade de libertação das dores, das angústias, dos sofrimentos que o mundo físico acarreta como consequência de nossas próprias escolhas. Então, gente, essa mensagem do Emmanuel dá um fechamento muito interessante no nosso estudo. Como diz aqui Emmanuel, nós precisamos realmente deixar brotar de nós
toda a nossa herança divina que já possuímos, para que nós possamos escolher, para que nós possamos agir e amanhã termos a certeza de que construímos no bem, com a liberdade, com esse presente maravilhoso que Deus nos concede, que é o nosso livre-arbítrio. Esperamos em Deus que esse estudo possa nos trazer muito entendimento e, sobretudo, o desejo de agirmos com a nossa liberdade cada dia melhor e para o bem comum. Que Deus nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Espero que tenham gostado de mais esse estudo, pedindo, que se inscrevam em nosso canal de Estudos Espíritas, divulguem a outras pessoas, também fiquem à vontade se desejarem deixar seus comentários e também, se gostaram do estudo, dê aqui o seu like, que isso fortalece o nosso canal na plataforma. Assim sendo, meus amigos, que todos tenhamos um bom fim de semana e espero encontrá-los sábado que vem no nosso próximo estudo. Paz e luz a todos.